Vocês estão bem? Teve gente que chegou depois, não está entendendo o que a gente passou aqui nessa tarde. Estamos aqui desde as 3, passando som, depois começou o culto às 5 e o culto não acabou. A gente está direto até agora, a gente teve um momento louco, eu não sei explicar. Quem estava aqui viveu, quem não estava perdeu. Uma coisa eu te falo, eu estou muito melhor do que quando eu cheguei. Meu cansaço foi embora, até meu resfriado que estava ruim, tá difícil de cantar, melhorou demais. Deus é bom, cara. Deus é bom, muito bom. Vocês aguentam mais um tempinho aí? Só mais um pouquinho? Então pode sentar no seu lugar. Antes da gente começar a falar um pouquinho aqui da palavra, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Para aqueles que não cansaram de orar, orar sem cessar, hein, gente? Curva a sua cabeça. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor já realizou no dia de hoje, mas eu sei que o Senhor sempre tem mais para os seus filhos. Eu sei que a sua fonte ela é inesgotável, e nós estamos aqui sedentos por mais e mais e mais do Senhor. Nós vivenciamos momentos ímpares aqui, mas eu sei que o Senhor ainda vai fazer mais. Que o Senhor toque sobre os nossos corações, toque sobre o coração daquele que acabou de chegar, que talvez não entendeu o que está acontecendo aqui. Que o mesmo Espírito que moveu sobre nós toque sobre esse coração. Que o Senhor possa suprir todos os desejos, tirar todos os medos e cumprir a tua vontade sobre cada um que aqui está, cada um que está nos assistindo. Tenha liberdade sobre esse lugar, meu Deus. Nós já te louvamos e te agradecemos. Vocês estão bem? Toma uma água aqui. A gente está na conferência Pulse e esse ano tem como tema geração de... Nossa, Pai do céu, vamos lá. Ainda tem fôlego aí? Geração de... Amém. A gente já viu sobre os profetas que descem do alto, do monte. Hoje nós vimos sobre... Cadê o Alan? Os preparados? Separados do Senhor? Separados do Senhor. É que a gente está meio doido até agora. E agora vamos falar um pouquinho sobre as características de um profeta. Amém? 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 1. Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Não sou eu que estou inventando, não é a gente que pega no pé sobre profetizar, é a palavra do Senhor quem nos diz. Dentre todos os dons, o que você mais deve buscar é o dom de profetizar. Então, se é algo que o Senhor nos mandou, se é algo que está na palavra dele, então vamos atrás. Glória a Deus, teve alguém que pegou, então amém, Deus te use. A gente vai ler aqui sobre a história de um cara que eu gosto muito, e eu acho que vai dar para explicar um pouquinho para vocês sobre o que é um profeta, sobre as características de um profeta. Eu acho que vocês vão gostar, vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao 16. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de sua serva, se responderes, eu não lembro mais, a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele, largue esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, eu não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste.
Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Todo mundo aqui conhece a história de Samuel? Alguns sim, a maioria sim, amém, já é um começo. A gente está falando aqui no comecinho de Samuel, do capítulo 1, contando a história da família. Eucana, a mãe dele chamava Ana, e ela tinha um problema de que ela era estéril, ela não podia gerar filhos. Mas ela tinha uma rival, que era a outra mulher do seu marido. E aquela mulher gerava, e ela sempre ficava jogando na cara dela: olha, eu posso ter filho, você não pode. Posso ter filho, você não pode. Isso era uma vergonha. Até que um dia, Ana vai e faz tudo isso que a gente acabou de ler. Ela se prostra aos pés do Senhor e começa a adorar, começa a buscar, começa a rasgar o seu coração diante dele. E Eli estava lá olhando, até achou que ela estava meio tungada, mas não estava, gente, ela estava bêbada do espírito. E aí a primeira característica que o Senhor colocou no meu coração: um profeta, ele não nasce de qualquer jeito. Um profeta, ele é gerado em meio a choro, ele é gerado em meio a um quebrantamento de coração, ele é gerado no meio de lugares onde pessoas entenderam que precisam rasgar as suas vestes e o seu coração diante do Senhor. E alguém começou a pegar. Eu não estou falando só de uma mãe que era estéril, que agora poderia ter filho, não. Mas amém, eu declaro sobre as mães que aqui estão, que não poderiam ter filhos, que os seus filhos serão profetas nessa terra. Para vocês que ainda estão esperando no Senhor, seus filhos serão profetas nessa terra. Basta buscar. A gente não sabe o tempo, nem a hora, mas o mover dele, mas vem. Deus é bom. Todo o tempo todo. Mas eu não estou falando só para mães, não, porque às vezes a gente só pensa nesse lado que a gente está falando de Ana, mas começa a pensar aí. Quantos aqui participam do discipulado? Quantos aqui estão discipulando alguma pessoa? Se você tem alguma intenção de algum dia essa pessoa que você está discipulando virar um grande profeta, é hora de você começar a orar por ele. É hora de você começar a rasgar seu coração diante do Senhor, para que essa pessoa seja um verdadeiro profeta do Senhor. No meio da sua busca, no meio da sua oração, no meio do tempo que você está dedicando para Ele, o Senhor age e o Senhor vai fazer. Eu creio que cada um de vocês que estão discipulando e às vezes não estão entendendo direito esse processo, vocês são como aqueles Paulos ensinando os Timóteos da vida. Talvez eles não vão chamar vocês de pais na fé, nem precisa disso, mas vocês serão aqueles que vão gerar essa nova geração de profetas, amém? Meu Deus, alguém deve ter entendido, alguém vai gerar, eu creio em nome de Jesus. Depois disso, o Senhor ouve a Ana. O Senhor ouve aquela oração sincera, do fundo do coração. E então, Ele concede o desejo dela. Ela então fica grávida. Mas ela fez aquela promessa ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele ao Senhor. Assim que ele desmamar, eu entrego ele na casa do Senhor, para que ele te sirva em tempo integral. E assim foi feito. Assim que ela ficou grávida, ela começou a cuidar do menino, foi amamentando até que ele chegou numa certa idade, que eles levaram ele lá para o templo, entregaram na mão do sacerdote Eli. E a partir daquele dia, Samuel começou a viver dentro do templo, junto ali com o sacerdote. Queria continuar lendo lá em 1 Samuel ainda, só que agora no capítulo 3, no verso 1. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras, e visões não eram comuns.
Isso aqui é um ponto muito forte. Eu não sei se você consegue fazer um link com os dias de hoje, mas eu consigo pensar direitinho. Assim como nos dias de hoje, naquele tempo, nós estamos vivendo num tempo raso. Num tempo onde o Senhor não tem encontrado profundidade nas pessoas. Onde a palavra tem diminuído, onde os louvores têm diminuído, onde a intensidade daqueles que adoram Ele tem diminuído. Era exatamente igualzinho lá no tempo de Samuel. Mas assim como no tempo de Samuel, eu creio que o Senhor está levantando uma geração que vai fazer a diferença. Eu creio que o Senhor está levantando profetas que não vão aceitar o que está acontecendo, não vão passar pano para tudo que a gente está vivendo, aceitando o errado como certo, o sujo como limpo. Não, nós somos uma geração que não vamos nos prostrar diante dos erros que nós estamos vendo. Você está comigo? Quem são a nova geração dos Samuéis aqui? Cadê o Samuel? Ah, ele aqui, ó, o Samuca. É necessário, hoje em dia sim, ainda o Senhor está levantando algum Samuel em todos os lados aí. Ele vai começar a levantar um monte de Samuel, que daqui a pouco ninguém vai segurar mais a igreja do Senhor. A pastora comentou sobre, a pastora ou... Foi hoje, né? Ontem, né, que você comentou sobre o pessoal lá nos Estados Unidos. Vocês estão acompanhando lá na universidade? Um pouquinho de Samuel já começou a se levantar lá. Nós experimentamos um pouquinho aqui, mas dá para ter muito mais. A partir do momento que o Samuel, que tem aí dentro de você, comece a pular para fora. Vamos lá, continuar. 1 Samuel ainda, no capítulo 3, só que do verso 2 ao 10. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel, e o menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu quem era o Senhor quem chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vai e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois o teu servo está ouvindo. Mais um ponto sobre uma característica de profeta que eu aprendi lendo sobre esse profeta. Vocês lembram que a mãe dele foi lá e levou ele para o templo quando ele ainda era pequenininho? Ele começou a viver ali do lado de Eli, ele foi aprendendo várias coisas e crescendo e tal. Mas não se engane, não é porque você cresceu na igreja e porque você vive dentro da igreja é que você ainda reconhece a voz do Senhor. Existe uma diferença entre estar aqui dentro e ter intimidade com o Senhor. Existe uma diferença em fazer parte de uma igreja e fazer parte dos filhos de Deus. Samuel ainda era pequeno e ele ainda não tinha ouvido a voz do Senhor. Mas vai chegar a hora que talvez aqueles que ainda não ouviram a voz do Senhor, está chegando o tempo que você sim vai ouvir a voz do Senhor. Sabe, às vezes o Senhor até está tentando falar com você, o Espírito Santo está trazendo algumas coisas, você fica assim: ah, mas é coisa da minha cabeça. Deus está falando, vai lá, faz isso. Você, não, sou louco, não vou falar isso. Vou falar lá para aquele irmão, de jeito nenhum. Isso é coisa minha, coisa minha, coisa minha.
Vai chegar um ponto que você vai entender que não é mais o seu achismo, não é mais a voz da sua cabeça, mas você vai saber reconhecer exatamente a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Sabe, outra coisa que eu aprendo ali com Samuel, que para que a gente chegue nesse lugar, para que a gente tenha uma intimidade, para que a gente possa começar a entender mais a voz do Senhor, a gente necessita de alguém com uma experiência com o Senhor para nos ajudar. Então não ache que você acabou de chegar agora e vai sair voando nas asas do Espírito. Calma, existem processos. Respeite os processos da vida, ó profeta. Respeite os processos que o Senhor está colocando para você. Você já chegou na casa. Você já tem um sacerdote para você se espelhar, para você aprender algumas coisas. Mas calma, você ainda não aprendeu a discernir a voz do Senhor? Gruda em alguém que já sabe, que Ele vai te falar certinho. Essa é a voz dEle. Volta lá para o seu secreto, volta lá para o seu quarto. E na hora que Ele falar de novo, você fala, opa, não é voz da minha cabeça. Senhor, eis-me aqui, teu servo te ouve. Eis-me aqui, Senhor, teu servo te ouve. Eu estou falando aqui para uma geração que agora está com a faca e o queijo na mão, para poder viver um dos maiores avivamentos que nós já vimos. Mas é tempo de você destapar seus ouvidos, abrir os teus olhos, quebrar essa geladeira que é seu coração e deixar o fogo do Espírito começar a mover sobre você. Sabe por que a gente não consegue ouvir as vozes do Senhor às vezes? Mesmo o caso de Elias lá na caverna, lembra? Eram tantos barulhos, mas o Senhor está querendo falar de uma forma suave. Às vezes você está se apegando e atento a tantas outras coisas, e o Senhor está querendo falar com você num detalhezinho tão pequeno. Mas você tem tanta coisa para fazer, você é tão ocupado, você não tem tempo para nada, que a voz do Senhor está passando desapercebido. Não sei você, mas eu dei uma apanhadinha com isso, claro. Que eu sou rei de falar que eu não tenho tempo também. Eu sei que os nossos dias são corridos, nosso trabalho ocupa muito tempo. Mas a melhor parte é do Senhor. A partir do momento que a gente começar a reservar o melhor para Ele, não só o primeiro e o melhor para Ele, Ele vai começar a bradar os nossos corações de uma forma diferente. Eu creio. 1 Samuel, lá no capítulo 2, verso 12. Os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Cara, outro ponto muito forte. Ele cresceu ali do lado dos dois filhos de Eli. E a palavra do Senhor nos diz que os dois eram totalmente corrompidos. Imagina lá, você agora, sua mãe te leva, você vai morar na casa de um parente. E ele tem 2 filhos, são seus primos, olha lá, vamos falar assim. E agora você começa a conviver com eles. Eles ali não são mais só seus primos, eles são seus parentes próximos. Você vai parecer que cresceu com eles como se fosse irmão. Você está pertinho deles, você está vendo eles fazerem tudo. Mas tem algo que eu aprendo com Samuel. Que mesmo ele vendo os 2 filhos de Eli, cara, era coisa pesada. Eles comiam todo o sacrifício que o pessoal fazia, levava para poder apresentar lá, para eles poderem ser limpos dos pecados, para o sacerdote apresentar, eles iam lá e comiam a maior parte. Mulheres, cara, eles pegavam aquelas mulheres e levavam lá para dentro e tinham relações com diversas mulheres diferentes. Então não eram coisas pequenininhas, eram coisas pesadas. Mas tem algo que eu aprendo com Samuel e eu acho que vale muito para as nossas vidas. A gente vive num mundo corrompido e sujo. Mas não é porque o irmão que está do seu lado está sujo e corrompido que você tem que andar como ele anda. Não é porque aquele que trabalha do seu lado, ele te conta aquilo que ele fez na noite passada, que você vai ter que fazer a mesma coisa na próxima noite. Não é porque aqueles que estão perto de você estão sujos que você tem que se sujar. Na realidade, você tem que fazer a diferença onde você está. Na verdade, você é a luz para a escuridão onde você está.
Na verdade, você é aquela vassourinha que vai limpando toda a sujeira que existe perto de você. Então, assim como Samuel, não se misture com a sujeira desse mundo. Todos os dias vão chegar algumas coisas para vocês. E pode ter certeza que vai ser no seu ponto mais fraco. Pode ter certeza, você que tem algum BO com pornografia, vai chegar uns negócios diferentes no seu celular. Você tem problema com dinheiro, vai chegar um suborno, vai chegar alguma coisa assim. Cada um na sua área. Cada um onde é mais tentado. Todos nós passamos por tentações. Todos nós temos os nossos pontos fracos. Mas depende de nós dizer não para aquilo que o mundo oferece e sim para as coisas do Senhor, amém? Então, para ser um profeta do Senhor, você tem que estar limpo. Não adianta ser um cano sujo. A gente cansa de falar isso aqui em cima. Não adianta você ser um cano sujo. A água do Senhor desce e na hora que você põe para fora, ela vai sair toda imunda. Você tem que ser um cano totalmente limpo, limpinho. Para quando o Senhor mandar, é assim como eu pude falar com o Alan ali agora mesmo. A sensação que eu tenho quando o Alan ele vem aqui ministrar, é que ele fala, cara, eu tenho 5 pães e 2 peixes, eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu te entrego, Senhor. Faz de mim aquilo que o Senhor quer. E ele vem e faz. Sabe por quê? Porque ele está limpo. Porque esse cano está limpo, porque o Senhor está mandando e ele está passando para frente, sem sujeiras, sem impedimentos. Por isso que o negócio acontece. Não é porque a pessoa que sobe aqui é super mega especial, primo de anjo, mais santo que os outros. Não é não. É porque ele simplesmente se dispôs a deixar com que o Senhor usasse a vida dele. E a parte dele é, eu não vou me contaminar com um manjar que não é do meu rei. Amém? Vamos continuar, eu juro que eu vou rapidinho aqui, porque vamos, senão as pernas não aguentam. Eu queria só contar um negócio aqui rapidão. Agora. Não é assim não. Calma. É algo que eu vivi. É porque eu era muito encanado com esse negócio de profecias e profeta, porque hoje existe muita profetada. E eu já recebi algumas muito loucas, eu falava, não é possível. E a gente fica meio assim com dó de falar para a pessoa, né? O que você está arrumando? Só falta ela errar o nome. Mas é bom que ela pergunta antes. Mas, cara, eu já ouvi cada coisa que me entristeceu muito nessa área, então a gente meio que dá uma travada. Mas eu comecei a ver que o Senhor começou a mover e tem coisas e pessoas em nossa volta que têm profetizado coisas que têm acontecido. E o Senhor, Ele não fala só através de pessoas, Ele fala através da palavra. Por exemplo, no meu caso, mais através da palavra. Ele sempre me mostra alguma coisa dentro da palavra. Minha esposa já tem um outro tipo de jeito. O Senhor fala mais com ela. Ela é mais santa do que eu, gente. O Senhor fala muito com ela através de vários jeitos. Sobre sonhos, sobre visões e algumas coisas assim. Eu não sou muito disso e eu peço para o Senhor, não me dê visão não, eu não gosto. Me dê aqui na palavra, tudo certo. Mas teve, esses tempos atrás, foi até algo com a Nath e o Igor, eles estão aí, eu acho. Não sei se eles estão aí ainda. Mas, cara, eu nunca tive desses negócios, mas eu fui pro rancho do meu sogro, fui passar um dia lá com ele. E aí, à noite eu tive um sonho muito louco. Eu falei, cara, eu não gosto de sonhar. E eu acordei assim, meio desesperado assim, à noite. E eu comecei a orar por aquilo e eu não sabia, porque isso não é de acontecer. E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu sonhei o seguinte, eu sonhei que estava vindo um carro, e ele ia num sentido, veio um carro do lado, bateu na porta do acompanhante. E essa pessoa, do acompanhante ali, não conseguia sair do carro, e o motorista consegue descer do carro, e eu comecei a conversar com ele ali no sonho. Ele não teve nenhum arranhão, mas aí quando a gente chega lá para ver perto do passageiro, a pessoa que estava no passageiro tinha morrido. Tá ruim. Também foi assim que eu estava cantando, foi umas 5 horas. Amém, não, vamos até amanhã, gente.
Bora. Ixi. E aí eu cheguei lá e aquela pessoa que estava no passageiro não podia sair do carro porque ela tinha morrido. E eu falei, meu Deus, eu comecei a chorar e tal. Comecei a orar e aí eu comecei a ver quem eram as pessoas. E o Senhor me mostra no sonho que era o Igor e a Nath. Falei, meu Deus, aí comecei a orar e tal. Eu cheguei aqui no domingo, vim pro culto. E aí foi um culto daqueles meio louco assim, e a galera orando, uma pessoa orando pelas outras. Eu não lembro se era a casa, eu acho que não era a casa de Davi, mas foi um culto bem atípico. E aí, como eu passei perto da Nath e eu não gosto de orar por mulher, então eu chamei a minha esposa, falei, você ora por ela, porque o Senhor me deu aquele sonho, então ora por ela, para que isso não venha acontecer. Depois eu explico, mas ora por ela lá. E aí ela começou a orar pela Natália. Então, as duas começaram a chorar. Eu falei, uai, amém, né? Deve ser o Senhor revelando ali, e ela está se sentindo até aliviada já, né? E aí ela foi contar pra gente. Eu fui pra lá, acho que na sexta-feira, e se eu não me engano, na quinta-feira, eles tinham batido o carro. O carro veio e bateu exatamente do lado da Natália, tanto que ela ficou meio machucada, mas nada muito sério, e o Igor saiu sem nenhum arranhão. E aqui no meio do culto o Senhor me deu discernimento. Falei, nessa noite, naquele dia, eu não sei se foi de dia ou de noite, mas naquele dia eu livrei aquela pessoa da morte. Eu livrei aquele dia a Natália da morte. Aquele acidente. Oi? Amém. Eu creio que a gente precisa começar a interceder, sabe, por coisas que o Senhor coloca no nosso coração. Eu creio que o Senhor faz ainda através das nossas orações. E eu creio que as nossas bocas podem sim ser proféticas. Eu creio que o Senhor ainda livra do acidente. Eu creio que ainda o Senhor livra do mal. Eu creio que o Senhor ainda transforma maldição em bênção. Eu creio que o Senhor faz acontecer o possível para aquilo que era impossível. Eu contei isso porque é sério mesmo, foi acho que a única vez que isso aconteceu. Mas porque o Senhor, Ele ainda mostra. E Ele ainda está procurando pessoas para conversar e ter intimidade. Sabe qual que é a maior característica de um profeta nos dias de hoje? O dia que o Fábio veio aqui, ele explicou isso muito direito. Mas profeta é aquele que tem intimidade com o Senhor. Porque ele simplesmente ouve aquilo que o Senhor diz lá em cima e replica aqui pra gente aqui embaixo. Eu não sei você, mas eu quero ser esse canal do Senhor aqui na terra. Eu não sei você, mas eu quero ser usado por aquele que me colocou aqui e não foi à toa. Eu creio num Deus que ainda usa a gente. Eu não sou aquele que crê que as coisas do Senhor se cessaram, mas pelo contrário. Eu creio que o Senhor ainda tem muito, muito, muito a fazer. Eu já vou acabar aqui. Se vocês quiserem até subir. Eu só queria deixar duas coisas aqui para vocês. Sobre mais uma característica de um profeta. É aquele que nasce no meio da oração. É aquele que nasce no meio de corações rasgados. É aquele que não se mistura, que não se suja com as coisas do mundo. É aquele que tem intimidade e sabe discernir a voz do Senhor. Mas quando ele está pronto, ele já não vai andar no meio de meninos, mas ele vai começar a ungir reis. E alguém começou a entender. Vixe, pai, agora eu quero lembrar. Só o final, vamos lá. De todos esses processos, oração, um menino que nem podia ter nascido, depois andando ali com Eli, ele aprendeu a amar o Senhor. Ele aprendeu que mesmo tendo pessoas sujas perto, ele não se contamina. Ele aprendeu a entender e a ouvir a voz do Senhor. E agora ele não é mais aquele menininho Samuel. Agora ele é aquele que é um enviado do Senhor para ungir os reis de Israel. De uma pequena função, agora ele é reconhecido como profeta de Israel, como juiz de Israel. E é aquele que vai lá, derrama o óleo sobre a cabeça dos 2 primeiros reis de Israel.
E eu queria só deixar uma frase para vocês. E queria que você ficasse em pé de verdade. Para parecer que acabou. Eu nem vou pedir uns minutinhos, que hoje vai dar muito. Às vezes, você ainda não é um profeta. Às vezes você nunca profetizou. Às vezes você nem viu alguém profetizar. Mas uma coisa eu tenho certeza: você é uma profecia que está se cumprindo. Você é uma profecia do Senhor que hoje se cumpre. Você é desejado do Senhor. Você é um escolhido do Senhor. Ele sonhou com você muito antes de você nascer. Ele sabia exatamente que você ia estar aqui nessa noite. Sabe, quando eu vim aqui para ministrar, eu fiquei com algo no meu coração. Eu falei: Senhor, o que a gente viveu aqui é tão único, é tão ímpar. E eu sei que tem pessoas dessa casa que não estão aqui. Tem líderes dessa casa que não estão aqui. Mas o Senhor colocou algo no meu coração. Quem era para estar aqui nessa noite, está. Quem escolheu a melhor parte, está aqui. Deus é bom. E antes da gente começar a cantar de novo e orar, eu sou um cara agora que eu acredito muito mesmo nesse lance do profético. Mas eu não vou sair aí fazendo uns trem doido não, para ficar sossegado. Eu sou controlado, amém? Mas como nós estamos falando de uma geração de profetas, eu queria convidar um cara aqui para cantar uma música com a gente. Porque eu acredito que existem louvores proféticos. Eu já vi pessoas sendo curadas no meio de louvor. Eu já vi pessoas sendo transformadas no meio dos louvores. E eu queria convidar um cara que foi a minha inspiração para poder louvar o Senhor. E enquanto ele subisse aqui, eu queria convidar vocês que são os nossos Elis aqui hoje, que vocês estivessem aqui na frente. E aqueles que ainda têm dificuldade de ouvir a voz do Senhor, se achegue aqui, que eles vão orar por vocês. Vocês estão dispostos a viver algo diferente ainda? Tem mais um pouquinho de lenha aqui? Galera, eu queria chamar o Carlão, queria que vocês recebessem ele com palmas. Glória a Deus. Aleluia. Esse cara, uma vez, eu era de uma outra igreja quando eu era menor. E tinha umas músicas meio esquisitas. Eu não vou nem cantar, senão vocês já vão saber de onde que é. Mas aí a gente fez um negócio de jovens lá e o Carlão foi o convidado. E o Carlão catou o violãozinho dele. Tá, meio menor, pode ser de lá menor. Chegou lá na frente, sem ensaiar, sem nada com ninguém. E ele começou a cantar, eu lembro até a música, era uma música do Anderson Freire. Do povo queimado na fornalha, eu só não lembro o nome. Identidade. Cara, ele começou a ministrar. E aquele ambiente começou a mudar. E aquele negócio começou a mudar. E eu fui olhando, e eu tinha muita vergonha, eu tinha começado a acabar de cantar. E lá nessa igreja, tinha o altar, ele era pequenininho assim, tinha uma porta que descia para a mesa de som. Eu cantava do lado da porta, porque se caso eu errasse, eu descia. E eu fiquei lá da porta olhando ele cantar. Eu falei assim: meu Deus. Foi a primeira vez que eu fui entender o que era um ministro de louvor. Oh, glória a Deus. De verdade. E hoje eu entendo que ele não é apenas um ministro, hoje ele é um pastor reconhecido aqui nessa casa. Obrigado, Senhor. Mas que os louvores e as ministrações que o Carlão faz, elas são proféticas. E para essa noite eu creio que não vai ser diferente. Eu trouxe ele aqui porque ele representa uma geração que me inspirou. E hoje nós queremos inspirar vocês de alguma maneira a serem proféticos como esse cara é. Amém?